Seja bem-vindo a mais um programa Contabilidade e Empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo Valadão, sócio da Dinastia Contábil, e hoje nós vamos falar sobre crédito do trabalhador, que é um novo programa de crédito que o governo federal instituiu agora no finalzinho do mês de março. E nas informações iniciais, nas consultas iniciais, já existem mais de 2 bilhões de reais em simulação dentro da carteira de trabalho. E para esse assunto eu convidei aqui a Deusa Rezende, que é nossa colaboradora lá no escritório Dinastia Contábil. A Deusa, ela tem anos e anos de experiência na área de departamento pessoal, e aí a gente trouxe a equipe Dinastia Contábil para a gente conversar um pouquinho com você, empresário, com você, trabalhador, para você não ficar perdido nesse movimento, se deve ou não deve fazer, né, Deusa? E qual é a obrigação também, tanto do trabalhador quanto do empresário. Então, direto ao ponto aqui, eu já vou começar com a Deusa o seguinte. Deusa, fala aí um pouquinho para nós como que funciona a contratação desse crédito. Como que vai funcionar? Obrigada, Rodrigo. É uma alegria poder estar aqui participando, né? Este é um tema, né, que está bastante em alta, né, desde que foi instituído em março. Desde então, né, a massa em si de trabalhadores, né, querendo, né, aproveitar desse crédito, né, que foi instituído. E temos aí direitos, né, e deveres, tanto por parte do colaborador quanto por parte do empregador, né? Então, assim, temos que estar bem ciente de quem é quem, as responsabilidades, né, para a gente não ter problema, né, futuros, com demandas trabalhistas, né, com rescisões indiretas. Então, é um assunto que está bem discutido. Vai haver mudança? Sim, porque está ainda bem recente. Então, pode sim haver mudanças de estrutura, mudanças de informação. Até julho a gente pode ter uma certeza de como está, mas até então já está sendo já bastante solicitado os empréstimos. Deusa, uma coisa que a gente observa nas plataformas do governo é que normalmente ele entra com a lei, ele cria a lei, depois ou cria algum tipo de norma, mas aí depois, depois que a coisa começa a acontecer, que a gente vai vendo o desenrolar, né? Uma coisa que me chamou a atenção e que a gente já começou a receber de dúvida dos nossos clientes e parceiros lá da Dinastia Contábil a pergunta mais recorrente é necessário ter algum tipo de autorização? E, de fato, não é necessário ter nenhum tipo de autorização prévia, né? Então, o que a gente observa é que o trabalhador ele está livre para contratar na onde ele quiser, né? E a contratação, na prática, como que ela está acontecendo, Deusa? Então, não existe, né, essa prévia autorização do empregador, né, já que o processo todo está liberado dentro da carteira digital, né, ele é CLT, ele está ativo, ele pode ir lá acessar a carteira digital e fazer a solicitação, a simulação desse empréstimo. Hoje tem mais de 60 instituições cadastradas para fazer a análise desse pedido, né, e ser liberado. Então, o banco analisou, liberou o funcionário já ativo o empréstimo e ele já vai ter acesso a esses valores. Bom, certo? No primeiro momento, a empresa não tem responsabilidade nenhuma, né? Nenhuma. Porque ela não pode nem bloquear esse empréstimo, que é proibido por lei, e ela também, o crédito, ele não pode ser recusado pela empresa. Então, o empregado não precisa de pedir autorização e a empresa não pode recusar o empréstimo, porque é o banco que vai fazer a análise da liberação do empréstimo, né? E com relação a essas análises, como que funciona, como que vai funcionar e como que está funcionando a análise do critério do valor, quanto que o colaborador, quanto que o empregado poderá retirar?
Então, essa análise, o banco, ele está tendo acesso, né, às informações desse trabalhador, né, de rendimentos dele, e eles estão fazendo análise até 35%, que vai ser esse desconto que pode ter na folha de pagamento dele. Uhum. Então, o banco está usando esse critério. O cara recebe aí 2.000, então a gente pode liberar um valor de empréstimo X, porque só vai poder descontar na folha de pagamento dele um valor X. No exemplo prático aqui, então, para cada R$ 1.000 de salário, a pessoa pode ter uma responsabilidade mensal com prestação de 350. Exatamente. Então, se ela recebe R$ 2.000, R$ 700. Exatamente. R$ 700, num juro de mercado ali a 1,5%, 2%, R$ 700 a parcela, se a pessoa pegar aproximadamente ali R$ 9.000, ela vai pagar 24 parcelas de R$ 700, né? Exatamente. Então, é um fator que o empregado, no início dessa análise, logo que ele solicitar o pedido lá na carteira de trabalho, ele vai começar a receber proposta dos bancos, né? Exato. Então, a partir dessas propostas, o nosso ponto de atenção, que a gente orienta esses funcionários, é ele ter atenção em relação à taxa de juros, né? Exatamente. Porque esse é um valor que vai ser descontado diretamente no salário, pelo que a gente entende. Então, ele tem que ficar atento a esse limite, certo? Deusa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ótimo. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no YouTube, em casa, assistindo aqui o programa Contabilidade e Empreendedorismo, e hoje a gente está falando sobre o novo crédito do governo, que é o crédito para os trabalhadores, o famoso crédito do trabalhador, que ele poderá ser solicitado diretamente pela carteira de trabalho. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o crédito, agora a gente vai falar aqui mais direcionado para o público empresarial, né, Deusa? Exatamente. Então, aqui a primeira pergunta é: a empresa tem alguma responsabilidade direta sobre esse crédito, apesar de ela não ter a possibilidade de recusar ou de bloquear esse crédito para o trabalhador, Deusa? Indiretamente, porque o trabalhador ele fez o empréstimo, a empresa vai verificar quais trabalhadores fez esse empréstimo, e a única obrigação dela, a única responsabilidade do empresário, da empresa, é efetuar esse desconto em folha de pagamento. Então, efetuou o desconto lá na folha, o débito dele vai ser incluso diretamente na guia de FGTS digital e vai ser pago juntamente com a guia de FGTS mensal. Então, a responsabilidade do empresário é o quê? Pagar essa guia, né? Porque pagou a guia, vai automaticamente ir para a Caixa e a Caixa vai destinar para a instituição a qual esse trabalhador solicitou o empréstimo. Deusa, então certo? vamos no mesmo exemplo dos R$ 1.000. O trabalhador, num exemplo fictício, ele tinha um salário ali de R$ 1.000 e estava autorizado a descontar R$ 350, certo? Exatamente. Então, ao invés de o patrão pagar lá os R$ 1.000, ele vai descontar os 350 e vai pagar 650 ao trabalhador, e esses 350 é responsabilidade direta da empresa a partir de agora. Da empresa de efetuar o pagamento desse valor que foi debitado lá no contra-cheque dele. Olha só a importância, então, do empresário estar entendendo qual é o colaborador que fez ou não esse empréstimo, né? Exato. E aí agora você já vai saber. Fica atento aqui que ainda nesse bloco você vai saber como que você, empresário, vai ter acesso à informação se o seu funcionário, né, Deusa, se ele pegou ou não pegou o empréstimo. Porque nessa situação o empresário ele está 100% envolvido no empréstimo, apesar de ele não poder fazer a liberação ou autorizar o banco ou desautorizar, não tem nada disso, porque não vai passar pela empresa. Não. Ele assume uma responsabilidade que é pelo pagamento
ao descontar o valor do funcionário, do colaborador, não é isso mesmo? Exatamente. O não pagamento descontou do colaborador, vamos supor, R$ 350. Esse valor já vai ser enviado lá para o E-Social, vai para o FGTS Digital. O empresário não efetuou o pagamento dessa guia, não efetuou o pagamento desse desconto, ele pode ser até civilmente, né, penalizado pelo não pagamento, por apropriação indébita desse valor. Então, você, empresário, o que você precisa saber? Todo mês, o governo federal criou um portal e, a partir deste portal, a gente vai ter as informações que vão vão dar munição aos recursos humanos da sua empresa, ao departamento pessoal da sua contabilidade, para que a sua empresa tenha acesso a essas informações e possa fazer o desconto adequadamente, né, Deusa? Exatamente. Aí a próxima dúvida aqui é o seguinte: como o empregador recebe as informações para realizar o desconto? Então, ele vai receber as informações a partir de um sistema que o próprio governo federal criou. Então, o funcionário ele vai fazer o empréstimo na rede bancária, que são mais de 60 instituições que estão cadastradas para liberar esse empréstimo consignado. Ele vai primeiro acessar a carteira de trabalho, o banco vai oferecer uma proposta e ele vai fechar o empréstimo com o banco. O banco vai entrar dentro do portal do governo federal e informar: olha, o João, a Maria, o José, eles fizeram esse empréstimo aqui. Agora, empresa, você é a pessoa responsável, você que vai fazer a gestão desse empréstimo. Desconta do trabalhador e me paga o dinheiro. O dinheiro vai ser pago na guia de FGTS. Fique atento, empresário, porque se você não fizer isso, quem vai ser responsabilizado, Deusa? O empresário. Até civilmente. Então, a partir de agora, todos os meses, criou-se uma nova obrigação. Uma nova obrigação. Como se a empresa não tivesse que fazer nada, né? Exatamente. Agora, é nesse ponto que a gente queria chegar. Agora, todos os meses, a empresa tem que acessar um novo portal do governo. A empresa, através do contador, do departamento pessoal, do departamento de recursos humanos, para fazer aquela consulta, tirar a listagem, de preferência, salvar aquela mensagem se teve ou não algum colaborador com empréstimo, porque falhas no sistema a gente sabe que acontecem, né, Deusa? Sim. A gente ainda não, como é uma coisa nova e recente, a gente não sabe se vai ter como fazer as coisas com data retroativa, acredito que não. Mas é muito importante você, todos os meses, num determinado período, salvar aquela tela lá dentro do portal, que a gente vai deixar incluído aqui na legenda desse vídeo. Depois a gente vai passar aqui para a produção o nome do portal para que você, empresário, tenha acesso. Você que é contador, você que é de departamento pessoal ou recursos humanos, você vai ter acesso no link que a gente vai deixar aqui abaixo para que você acesse e tenha conhecimento, né? Na verdade, Rodrigo, vai ter um arquivo. Acessou lá a plataforma, vai ter um arquivo para você baixar com essas informações. Deusa, agora minha dúvida é a seguinte: o empresário ele não pode opinar se o funcionário vai ou não vai tirar o dinheiro. Não. Mas existe uma regra? O funcionário pode tirar o dinheiro só depois de um determinado período? Como é que funciona isso? Não. Existe sim essa pergunta, né, bastante. O funcionário tem 2 meses, está no contrato de experiência. Ele pode fazer a solicitação do empréstimo? Pode sim, não tem nenhum impedimento, a empresa não pode impedir e nem há nenhum impedimento na carteira digital dele. Porque quem vai fazer a análise é o banco. É o banco que tem que analisar o risco, se ele está ou não em... E os contratos intermitentes? Aquelas pessoas que trabalham em bares, restaurantes, aquelas pessoas que não trabalham de forma regular, elas também poderão fazer esse consignado? Sim, também. E aí, ele trabalhou intermitente, vai ficar 1 mês sem trabalho. Essa gestão, a partir do momento que ele não está prestando serviço, é o próprio colaborador que vai fazer. Ele vai procurar a instituição, vai gerar um boleto, vai colocar débito em conta e vai estar efetuando o pagamento dessas parcelas. Maravilha.
Com relação a, a essa questão de o empregado vai no banco, o banco faz análise, aí depois a empresa vai ter que fazer a consulta dentro do portal, vai baixar os arquivos. Você acredita que para o empregador, você acredita que isso pode surgir algum custo, algum impacto? Como que é a sua análise? Você com tanta experiência no departamento pessoal, como que você vê isso? Custo, impacto, não, né? Até porque é um desconto, né? A única obrigação dele, a única responsabilidade dele é efetuar o desconto e fazer o pagamento da guia. Ele pode ter sim um risco ao não pagar, né? Não pagou aquela guia dentro da competência, que o vencimento dela vai ser da mesma forma com o FGTS, dia 20 de cada mês, não pagou a guia, ela não tem como ser recalculada. A responsabilidade é dele de procurar a instituição, ver qual instituição aquele colaborador fez o empréstimo, procurar a instituição e pedir para recalcular essa guia. Multas e juros, aí já vai ser de responsabilidade dele. Então, o custo que ele vai ter é caso ele não pague essa guia no vencimento. No vencimento, No né? vencimento. Aí ele vai estar incorrendo lá nos encargos de juros, Sim, multas. sim, exatamente. Deus, o pessoal da produção está pedindo um comercial, mas antes do comercial, eu queria fazer uma consideração. No meu ponto de vista, o empresário, como ele está envolvido diretamente na gestão, então provavelmente ele vai ter que ter uma pessoa mais dedicada. Se uma empresa tiver ali os seus 15, 20, 30 colaboradores, então ela vai ter que ter uma pessoa dedicada para fazer esse trabalho, ele vai ter que ter o apoio mais direcionado. Caso ele não tenha essa pessoa dedicada, ele vai ter que ter o apoio do profissional da contabilidade. Lá na Dinastia Contábil, a gente está criando uma subcélula para atender você, que é amigo e cliente lá da Dinastia Contábil, porque, de uma maneira geral, o que a gente entende é que vai ter um trabalho significativo, Sim, tendo em vista que ele vai ter que assumir uma responsabilidade. exatamente. O governo pariu um filho e colocou no colo do empresário para que ele crie esse bebê. Sim. Então, a criança já foi gerada e já foi entregue. O empréstimo vai ter que ser administrado. Quem vai administrar é o empresário, não é verdade? Então, eu quero agradecer você que está aqui até agora. Continua aí, a gente vai para o intervalo comercial e daqui a alguns minutinhos a gente volta. Olá, estamos aqui no terceiro e último bloco do programa Contabilidade e Empreendedorismo e hoje a gente está falando com a Deusa Rezende, que é colaboradora da Dinastia Contábil, e nós estamos falando aqui sobre o crédito do trabalhador, que é uma novidade que foi incluída no rol das obrigações das empresas, dos escritórios de contabilidade e dos escritórios que cuidam de recursos humanos, né? O tema, ele exige bastante atenção, porque aqui nesse programa, nesse vídeo de hoje, a gente falou da responsabilidade do empresário, de como ele vai estar se comportando todos os meses a partir de agora, né? Antes de ir para as considerações finais, que eu pedi que esse programa tivesse 3 blocos hoje, é o seguinte, antes de ir para as considerações finais, eu gostaria de lembrar aqui o seguinte: os impactos e cuidados para o departamento pessoal é o seguinte: o papel da empresa é garantir a correta execução do desconto na folha, né, Deusa? Exatamente. Então, atenção redobrada, porque a partir de agora, além de controlar se o funcionário fez ou não hora extra, se ele estava ou não de atestado, né, Deusa? Exatamente. Que já é uma rotina normal, rotina. Faz parte da rotina do empresário, do RH, do departamento pessoal. Ele agora também vai ter que consultar se o empregado fez ou não o tal crédito consignado. Isso. O crédito consignado, ele tem que ser retirado pelo empregado com bastante atenção, porque vai ter taxas, são 60 bancos, então vai ter banco que vai ter uma taxa melhor, vai ter banco que vai ter uma taxa pior, né? Exato. Então,
o processo exige alinhamento entre o sistema de folha e o e-social. O e-social, para quem não sabe, é o sistema onde recebe todas as informações do trabalhador, que é o sistema público das informações que chama e-social. Então, se o funcionário foi desligado, está no e-social, se foi admitido, está no e-social, se pegou atestado, está no e-social, se foi encostado, está no e-social, a vida do empregado está dentro do e-social. Exatamente. Traduzindo a máscara do e-social na vida diária, é a carteira digital. Então, tudo que nós lá do escritório de contabilidade produzimos de informação para o empresário, com base nas informações que o empresário nos informa, as informações vão para dentro do e-social. Então, deve de ter uma sinergia, deve de ter um alinhamento melhor entre o sistema da folha e o e-social. Porque a partir disso que a gente vai ter as informações reais e verdadeiras a todo momento, se o empregado pegou ou não crédito consignado, né? Exato. O departamento pessoal deve acompanhar atentamente os dados recebidos da instituição financeira e aplicar os descontos dentro da margem consignável. Como é uma novidade, então a gente está esperando que o sistema se comporte como está escrito na regra da lei. Isso. A gente deu exemplo aqui que para cada R$1.000 está disponível aproximadamente R$350, mas a gente não pode garantir que para cada R$1.000, num caso ou outro, venha R$400 de desconto. Exatamente. O que a lei permite é isso, então a gente vai trabalhar por enquanto com o que a lei permite, né, Deusa? Isso. Porque situações adversas, depois a gente vai trabalhar em próximos vídeos também. Erros de lançamento podem gerar passivos trabalhistas e problemas com as obrigações acessórias. Então, ali, quando a gente interagiu sobre quais os impactos financeiros que o empregador poderá ter, né, Deusa? Isso. Um dos principais impactos é justamente a responsabilidade, essa responsabilidade de pagar a guia do FGTS no dia combinado, de não atrasar essa guia, Isso. de conferir se houve ou não o desconto Correto. na folha do funcionário, se houve ou não a retenção ali para fazer o devido desconto, né? Isso. Então, agora, nas considerações finais, já que a gente está indo para os finalmente, né, Deusa? Eu coloquei aqui, ó, considerações finais para a empresa. Avaliar o sistema da folha está preparado para o sistema de operação, para esse tipo de operação, porque o sistema da contabilidade da sua empresa, ou o seu sistema que você conecta lá no e-social, é uma chave, né, Deus? É como se fosse uma chave. A gente pode substituir o nome sistema por chave para fins de entendimento, porque a gente não coloca as informações direto no e-social. A gente passa por um sistema que depois se conecta, que depois liga lá dentro do e-social. Então, ter bastante atenção, né, Deusa? Isso, exatamente. Passar as informações corretas através desse sistema de folha, porque é lá dentro do e-social que vai ser feita essa gestão e enviada lá para o FGTS digital. Então, é muito importante garantir que o departamento pessoal que cuida da sua empresa compreenda e entenda todos os procedimentos técnicos exigidos. Nós lá da Dinastia Contábil já estamos todos atentos e treinados para dar esse atendimento, né, Deusa? Exatamente. Todos ali super capacitados, né, treinados. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal do departamento pessoal que está assistindo a gente nesse momento também. E outro ponto de atenção é adotar uma comunicação clara com os colaboradores sobre o funcionamento do crédito. O que a gente quer dizer com isso? Durante o programa, lá no início do programa, a gente falou que a empresa em nenhuma hipótese pode proibir, né? Exatamente. Então, depois, no próximo programa, na próxima gravação, a gente vai falar sobre a NR11, né? NR1. Desculpa, a NR1. E dentro da NR1 está, inclusive, a atividade de fofoca, né? Sim. Então, a parte que cabe à empresa é simplesmente aceitar e descontar, né, Deusa? Descontar. Não pode ficar fazendo chacota com o funcionário que fez o empréstimo consignado. Isso é uma situação sigilosa, né? As empresas, no final das contas, vão trabalhar como se fosse um correspondente do banco.
correspondente. Porque Trabalhar você, pro amigo banco. empresário, você vai ser o responsável, né? Como eu falei, alguém criou o filho, alguém pariu o filho e o empresário que vai cuidar dessa criança. Exatamente. Agora, para os colaboradores, qual é o ponto de atenção? Avalie se realmente há necessidade desse crédito, porque nem sempre, né, Deusa, liberou, tem a disponibilidade de crédito, não significa que é o momento certo de pegar o crédito. Tem muitas coisas na vida do trabalhador que ele tem que raciocinar. Por exemplo, já tem a casa própria, né, Deusa? Exatamente. Já tem o meu carro. Para que você está pegando esse dinheiro? Às vezes o dinheiro que você vai pegar no mercado é mais barato você pegar com uma finalidade própria, né? Sim. Então, ter bastante atenção no momento de pegar o crédito, porque são mais de 60 instituições e esses bancos vão cobrar taxas de juros diferentes, né? Sim, são várias taxas de juros diferenciadas e pelo que eu estou vendo, né, já fiz até simulação eu mesma, as taxas de juros está sendo aplicada bem mais alta do que aí no empréstimo particular que você esteja fazendo. Então, pensa a problemática que isso vai acontecer na vida do dia a dia. Isso. No exemplo que a gente deu, Deusa, a pessoa recebe R$1.000 por mês. Se fizer uma parcela de 350, ela vai passar a receber 650. Exatamente. Então, você que é empregado, fique bastante atento para não cair no golpe, né? No golpe. Porque às vezes a gente mesmo cai no golpe, porque pega o dinheiro que está precisando ali, sei lá. Então, da forma desorganizada. Então, tenha um planejamento financeiro adequado para não cair numa ciranda, no desespero, né? Exatamente. E ter atenção, como você mesma falou, ter atenção às taxas oferecidas por diferentes instituições financeiras. A Deusa falou que já fez a consulta dela lá na carteira de trabalho e as simulações estão exorbitantes. Exorbitante. Então, fique atento para você tomar o crédito consciente e não cair numa ciranda assim, ó, desmotivacional. Imagina você lá ter um salário de R$3.000, está descontando R$1.000, R$1.050 por mês aproximado, e ganhando só R$2.000 e tendo que pagar a prestação da casa, que é R$2.000, que é R$1.500, que é R$1.000. Então, fique bastante atento para você pegar o crédito consciente. A produção está pedindo para a gente encerrar aqui, nós vamos ter que encerrar, Deusa. Para quem que você deixa o abraço? Deixo um abraço para toda a equipe, né, do Departamento Pessoal da Dinastia e para os nossos diretores, né? E em outra ocasião, a gente retorna com mais assuntos sobre esse tema, sobre outros temas também. Maravilha. Para você que acompanhou a gente aqui até o final, muito obrigado pela sua presença. E vou aproveitar e pedir para você comentar, compartilhar, curtir. Escreve aqui se você tem alguma dúvida, que nós vamos ter o maior prazer em responder você. Escreve aqui e marca Dinastia Contábil, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigada.